Nos cofres mais profundos e secretos do Vaticano, sob camadas de história, poder e mistérios indecifráveis, não repousam apenas textos antigos ou relíquias sagradas. A lenda diz que ali existe um objeto poderoso. E se isso for real, tudo o que sabemos sobre a história pode ser mentira. Um objeto tão poderoso, tão revolucionário, que sua simples existência poderia reescrever tudo o que sabemos sobre o nosso passado, sobre a nossa fé e sobre a própria realidade. Imagine um dispositivo capaz de abrir uma janela para o tempo. Uma máquina capaz de ver o passado. E se essa máquina fosse real? Você realmente gostaria de ver a verdade? Mas por que um artefato tão incrível seria escondido por quase 2 milênios? Qual é o motivo chocante que impede a Igreja Católica, uma das instituições mais poderosas do mundo, de revelar sua existência? Prepare-se. O que você vai descobrir hoje é um dos segredos mais bem guardados e debatidos do século XX. Esta é a incrível e misteriosa história do cronovisor. A nossa jornada começa na Itália, nos anos 50, com uma figura fascinante, Padre Pellegrino Ernetti. Ele não era um monge comum. Além de suas obrigações religiosas, Ernetti era um cientista respeitado, um físico quântico e um especialista em música antiga. Foi ele quem trouxe a público a existência de um projeto ultra-secreto. Segundo Ernetti, ele fazia parte de uma equipe de 12 cientistas brilhantes, supostamente liderada por figuras como Enrico Fermi, o pai da era atômica, e Wernher von Braun, o gênio por trás dos foguetes da NASA. Juntos, eles teriam criado uma máquina do tempo, mas não uma que viaja para o passado, e sim uma que permite ver e ouvir o passado. O nome do dispositivo era Chronovisor. Sua teoria de funcionamento era tão genial quanto assustadora. Ernetti explicava que cada evento, cada som, cada imagem, deixa uma espécie de eco energético no espaço-tempo. Uma assinatura quântica que permanece para sempre. O cronovisor seria capaz de sintonizar, captar e decodificar essas ondas de energia residual, transformando-as em imagens e sons, como uma televisão cósmica sintonizada no canal do passado. As alegações de Ernetti eram de tirar o fôlego. Ele afirmava que a equipe havia usado o cronovisor para testemunhar momentos cruciais da história. Eles teriam assistido a um discurso perdido do famoso orador romano Cícero, presenciado a fundação do Império Romano e até mesmo observado a destruição de Sodoma e Gomorra, exatamente como descrito na Bíblia. Mas a revelação mais bombástica, a que abalou o mundo, foi a de que eles teriam apontado o cronovisor para o ano 33 depois de Cristo. E lá, no Monte Gólgota, eles teriam testemunhado e gravado o evento mais importante do cristianismo, a crucificação de Jesus Cristo. Para provar suas alegações extraordinárias, Ernetti fez algo impensável. Ele liberou para a imprensa o que seria a imagem mais importante e sagrada da história. Uma suposta fotografia do rosto de Cristo no momento de sua agonia na cruz, capturada diretamente do passado pelo cronovisor. A imagem, publicada em uma revista italiana em 1972, chocou o mundo e dividiu opiniões. Para alguns, era a prova definitiva da fé. Para outros, o início de uma grande farsa. E é aqui que o mistério se aprofunda e a história toma um rumo inesperado. Por anos, a foto do cronovisor foi debatida por especialistas. Mas a verdade, quando veio, foi devastadora para a credibilidade de Ernetti. Pesquisadores descobriram que a suposta foto de Cristo era, na verdade, uma imagem espelhada de uma escultura de madeira. Uma obra de arte chamada Cristo de Amor Misericordioso, criada pelo artista Lorenzo Culò Valera, que ficava em uma igreja na cidade de Colle Valenza, na Itália. A semelhança era inegável, detalhe por detalhe. A controvérsia não parou por aí. O suposto texto do dramaturgo romano Quinto Ennio, que Ernetti alegava ter recuperado com a máquina, também foi identificado como uma fraude, contendo palavras e construções que não existiam na época. As provas contra o cronovisor pareciam esmagadoras.
Confrontado com as evidências, Padre Ernetti recuou. Em seu leito de morte, em 1994, ele teria escrito uma confissão. Nela, admitia que a foto de Cristo era uma fraude, mas, e este é o ponto crucial, ele insistiu até o fim que a máquina, o cronovisor, era absolutamente real. Ele teria criado a foto falsa apenas para provar ao mundo o potencial do dispositivo, que logo depois foi voluntariamente desmontado e escondido pelo Vaticano. Isso nos leva de volta à pergunta central, a mais importante de todas: se o cronovisor, ou algo parecido, fosse real, por que o Vaticano o esconderia com tanto afinco? A resposta é o verdadeiro motivo chocante, e ele se desdobra em 3 camadas aterrorizantes. A primeira, e mais óbvia, seria o colapso da fé e da autoridade. Imagine por um momento se a máquina mostrasse que eventos bíblicos cruciais não aconteceram exatamente como estão escritos nos textos sagrados? E se as imagens revelassem detalhes inconvenientes ou contraditórios sobre a vida de figuras sagradas? A base de não apenas uma, mas de várias religiões mundiais, poderia se desintegrar da noite para o dia, gerando um caos social e espiritual sem precedentes. O controle sobre a narrativa histórica é a base do poder. A segunda camada é ainda mais sombria. O cronovisor seria a arma definitiva. Nas mãos erradas, ou mesmo nas mãos certas, seria a ferramenta de espionagem e chantagem mais poderosa já concebida. Nenhum segredo de Estado, nenhuma estratégia militar, nenhuma conversa privada de um líder mundial estaria a salvo. Seria o fim completo da privacidade, a morte da diplomacia e o início de uma era de controle absoluto, onde o passado de qualquer pessoa poderia ser usado como arma. E finalmente, a terceira camada, a mais filosófica e talvez a mais assustadora, o paradoxo do conhecimento. O que aconteceria com a alma humana se soubéssemos exatamente todo o nosso passado, sem espaço para a interpretação, para a fé ou para o mistério? A humanidade precisa de suas lendas, de seus heróis e de suas incertezas para evoluir. O Vaticano poderia argumentar que, ao esconder a máquina, não está nos privando da verdade, mas sim nos protegendo de um conhecimento para o qual não estamos preparados. Uma verdade que poderia destruir o próprio tecido da nossa civilização. Verdade ou uma fraude elaborada? O cronovisor permanece como um dos maiores e mais fascinantes enigmas do século XX. Uma história complexa sobre o poder, a fé e os perigos do conhecimento proibido. Talvez a máquina nunca tenha passado de uma fantasia na mente de um padre brilhante. Ou talvez ela ainda exista, desmontada e trancada em um cofre nos arquivos secretos do Vaticano, esperando o momento certo para ser revelada. Ou, mais provavelmente, para nunca mais ser vista. Verdade ou fraude? O cronovisor permanece como um dos maiores enigmas do século XX. Se tivesse a chance de usar essa máquina por um dia, qual evento histórico você gostaria de testemunhar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você é fascinado por segredos que o mundo tenta esconder e mistérios que desafiam a nossa compreensão, se inscreva agora no canal e ative as notificações, porque toda semana nós vamos desvendar um novo enigma juntos.